Fazendo um parênteses na sua resposta, nós temos alguém que tem uma pergunta que acho que encaixa exatamente nisso que você está falando agora. É a Crislana, aqui de Belo Horizonte, não é isso? Alô? Crislana? Desculpa, é Beatriz, perdão. Beatriz Lana, desculpa, eu entendi errado o nome dela. Beatriz, seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. É porque o que acontece? Eu, há muitos anos, eu já trabalho com um serviço que é parecido com a tatuagem, é a micropigmentação. É um procedimento que é para embelezar a mulher, realçar a beleza natural e é bastante parecido com a tatuagem. Só que na minha conversão agora, eu sou nova convertida, o Senhor vem me incomodando, né? E eu tenho várias dúvidas sobre esse assunto. Inclusive, eu queria saber qual que é a opinião de vocês, qual que é o discernimento de vocês sobre isso. Se isso realmente é uma tatuagem, não é definitivo, não dura para sempre, mas tem um tempo assim estabelecido de 1 a 2 anos, dependendo da pele. Essa micropigmentação é aquela que faz na sobrancelha, não é? Que preenche a sobrancelha com agulha, com tinta, não é isso? Agulha, tinta, exatamente. Atinge a primeira camada da pele. Nós tivemos até aqui uma pessoa que falou sobre isso com a gente, uma especialista em micropigmentação, mas vamos ouvir então o pastor Geraldo respondendo a sua pergunta. Você tem mais alguma outra dúvida? Não, é só sobre isso mesmo. Tá bom, obrigado pela sua participação, viu, Beatriz? Muito obrigada. Eu vejo que isso fica complicado quando a gente vê apenas uma questão de estética e de vaidade. Mas, por exemplo, quando a gente vê pessoas, mulheres, por exemplo, que por alguma razão não têm os pelos, né, da sobrancelha, e ela faz uma maquiagem definitiva, né, como para ajudar nesta questão. A gente vê a calvície, por exemplo, né, em que acontece um implante de fios. Então, a gente vai ver que são formas de se atenuar uma dificuldade. Né? Então, é algo completamente positivo. Algo que é constrangedor para a pessoa, né? Atenua o constrangimento. É igual a gente vê, por exemplo, o implante de silicone para mulheres que se submeteram, né, passaram por uma enfermidade, por um câncer, né, tiveram que fazer uma retirada, né, da mama. Esse procedimento de micropigmentação é feito também para mulheres que fizeram essa cirurgia de retirada da mama, que faz a auréola, né? Então, por isso que eu acho muito legal, a gente descobrir essas pessoas, né, que graças a Deus existem essas possibilidades para diminuir aquela deformidade. Né? E aquilo para a pessoa é muito importante. Agora, talvez as pessoas fiquem incomodadas quando o quesito é simplesmente vaidade. Deixa eu até jogar então esse assunto, porque tem bastante Twitter aqui, nós vamos colocar nisso já então. Tem aqui, por exemplo, o Alan Zungolô coloca assim: muito bom esse assunto, creio que as pessoas estão cada vez mais interessadas nesse tipo de transformação. Está elogiando o assunto. A Sônia do Carmo já coloca: tatuagem com versículos bíblicos, eu acho confuso. Então vamos segurar essa aí. Aí tem uma outra pessoa dizendo assim: Tainara Corrêa, nós que somos cristãos não podemos usar piercing nem fazer tatuagem. E o brinco na orelha, tanto menino como menina, pode? Então essa aí também é outra pergunta que você vai responder. E também tem a Cristiane Rodrigues que coloca assim: minha cidade é muito fechada para esse tipo de personalidade. Veio um pessoal aqui daí de BH que estudaram no CTMDT e estão abrindo a visão com uma congregação aqui, Casa do Pai. Temos que amar o próximo sem olhar o exterior. Então, para ferver um pouquinho mais a cabeça do Geraldo, nós temos a Marli ao vivo com a gente pelo telefone. Marli, de Belo Horizonte, você está falando? De Betim. De Betim. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Amém, pastor Jean. Fique à vontade. Queria perguntar para ele, pastor Jean, a respeito quando a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o que significa a tatuagem no homem? Porque se nós não devemos mostrar o templo de Deus. Então, a sua pergunta está dentro daquilo que a gente está falando, né? De não marcar o corpo se é templo do Espírito Santo, não é isso? Isso. Tá bom, a gente vai te responder. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém. A paz. Vou começar pela última, né? Eu entendo o raciocínio dela, mas o que você não entende é que quem faz a tatuagem está embelezando o templo. Né? Quem faz a tatuagem não tem esse sentido de destruir. Aí eu não vou concordar com você. Quando a gente vê uma foto, mostra de novo a foto da mexicana Maria José
cristerna, porque essa mulher aí, ela não está embelezando. Mas ela se sente, né? Mas aí... Se for perguntar para ela se sente bonita. Sim. Não, com toda sinceridade, graças a Deus, eu nunca vi um demônio, não. Mas se eu pudesse pensar assim, o que é um demônio, essa imagem me viria à mente. Essa imagem me viria à mente, porque olha aquilo ali. É o que a gente fala do limite também, né, pastor? Porque eu a questão de embelezar, eu até concordo. Eu não estou querendo te jogar na berlinda, não. Mas é porque aqui nós somos democráticos. É importante discutir, polemizar mesmo, entendeu? A gente tem que discutir as questões. Não podemos aceitar tudo pronto, né? O evangélico, ele tem essa tradição de não discutir, porque ele morre de medo de estar sendo irreverente com as autoridades. Não você tem que questionar mesmo. Mas todas as pessoas, né? Aqui a gente está vendo um caso extremo, é uma pessoa que não é brasileira, nós não tivemos contato pessoal com ela, mas o universo que a gente tem ao nosso redor, as pessoas que colocam piercing, colocam uma tatuagem, elas estão embelezando o corpo, ela se sente bem, ela se sente bonita com aquilo, né? Então, ela não está destruindo o templo de Deus. Né? O que a outra pessoa colocou, né? Se não pode piercing, porque pode brinco, né? São apenas nomes, né? Ou porque pode silicone. Significam a mesma coisa. Ou porque pode silicone, como você falou no início. Ou uma lipo também. Ou uma lipoaspiração, que altera o corpo, né? Então, é muito interessante isso, porque a gente tem dificuldade com a questão, é um preconceito, porque piercing nada mais é do que um brinco, mas antes não tinha esse nome, né? E se o homem que coloca piercing, ele está fazendo marca no seu corpo, então nenhuma mulher pode usar brinco também. Né? Então, agora, meus queridos, o piercing, por exemplo, ele está lá na Bíblia, né? Rebeca foi presenteada, né, pelo servo que foi lá buscá-la com um pendente. Algumas Bíblias falam pendente, né? Outras falam brinco, né? Que era colocado no nariz. Aquilo era um símbolo de noivado das moças da sua época. Não existia essa aliança que a gente usa na mão esquerda, né? Ou seja, Rebeca usava um piercing no nariz, né? Então, tá lá, é bíblico, né? Agora, as culturas, elas não são estáticas, as culturas são dinâmicas, né? E a diversidade de cultura mostra a graça de Deus. Agora, pastor, eu até vejo isso de uma forma muito... até que o senhor mesmo colocou a questão de você buscar de Deus aquela paz. Olha, não, eu não estou sentindo paz de fazer. Então, o cristão deve aprender muito a ter esse relacionamento com Deus. Mas e a questão da parte bíblica que fala de não escandalizar o irmão? Porque a gente sabe que muitas pessoas são escandalizadas por isso, dentro da igreja. Como que o senhor vê essa questão? Legal, acho muito importante. Deixa eu somar já Luciana, para a gente até colocar aqui, ó, a Andressa Velten coloca exatamente... Não, a nossa diretora falou que está bombando Twitter, telefone aqui. O Twitter está aqui, ainda mais assim, pastor Geraldo, assim, ó, bom dia, sou cristã, mãe, casada e tenho uma tatuagem, mas tudo tem que ser moderação, não sou adepta a tatuar todo o corpo. E também quero participar do sorteio, então o sorteio está participando. Isso é até interessante, porque às vezes uma ou duas tatuagens não escandaliza, não chega a escandalizar. De repente uma florzinha na mão, uma borboleta aqui. Ou algum lugar escondido. Né? Um homem não vai fazer uma florzinha, né? Não sei, né, cara? Não sei. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? O homem está igual mico-leão, tá só em cativeiro, está em extinção, então não sei. Mas essa questão do escândalo. Eu acho muito importante a gente definir o que Paulo refere-se como escandalizar o irmão, né? Então ele está orientando sobre a questão de se comer ou não carnes consagradas a ídolos, né? No contexto da época, gente, era aquela carne vendida ali, não havia separação entre a vida religiosa e a vida secular. Então aquela carne que você comprava para comer, ela tinha sido um sacrifício na noite anterior por algum deus pagão, né? É como se você fosse ao açougue hoje e comesse uma carne de um boi que na noite de ontem ele foi morto em algum ritual. É o mesmo contexto, não estou exagerando nada, consulte lá o pastor da sua igreja, né? E Paulo fala que não há nenhum problema em si em comer aquela carne, o ídolo não é nada em si mesmo, né? Mas Paulo fala que por alguma pessoa fraca na fé pode se escandalizar o quê? Pode cair na fé
por causa da sua liberdade, né? O contexto que os irmãos usam para falar eu me escandalizei com a sua tatuagem é completamente diferente. Não, mas aqui, tem gente que se escandaliza com a tatuagem. É de preconceito, tem gente que né? se escandaliza com a tatuagem do outro, mas não se escandaliza com a língua fofoqueira dele, por Jean, exemplo. você tirou né? as palavras da minha boca. Eu ia comentar justamente isso. E eu digo, gente, eu nunca vi ninguém cair na fé, se escandalizar no contexto bíblico por causa da tatuagem do irmão. Entendeu? Ah, eu fui à igreja, eu vi um irmão com tatuagem, eu vi um pastor com piercing, o cabelo grande, eu me escandalizei, eu caí na fé. Eu digo que eu nunca vi ninguém, né? Então, isso que você disse é correto. As pessoas usam dessa desculpa para revelar o seu preconceito. Ah, eu estou escandalizado com você. Então, eu tenho que perguntar, você desviou por causa da minha tatuagem, por causa do meu piercing, né? Se for, eu vou tirar o meu piercing, né? Se você desviou, você voltar para Deus. Mas ninguém desviou, ninguém afastou, ninguém largou o evangelho por causa disso. Então não use a palavra escandalizar para esconder o seu preconceito, né? Não use. Então, agora a gente tem o nosso telespectador Giovanni, que está falando com a gente de Sete Lagoas, que ele parece que não está concordando com você não. Vamos saber. Giovanni, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos aí. Bom Quero dia. parabenizar esse programa que é uma benção. Amém, obrigado. Quero parabenizar o pastor Geraldo, que já esteve aqui já na minha cidade, na igreja presbiteriana. Mas eu quero falar o seguinte, ele disse aí que nós temos que embelezar o templo do Espírito Santo. Não necessariamente. Não. Desculpa, Giovanni, ele não disse necessariamente com essas palavras. Ele disse que a pessoa que faz a tatuagem, para ela, ela sim. está embelezando. Ele não disse que a gente tem que embelezar. Ah, sim. Mas eu quero dizer o seguinte, eu posso até concordar em termos aí, mas o templo do Espírito Santo hoje já é embelezado, já é tatuado com o nosso testemunho, o nosso caráter. E hoje eu estou muito triste de ver hoje jovens, já cristãos, se tatuando, de ver ser bênção para outros jovens, e está entrando muitas coisas dentro da igreja que nós não estamos capturando, os líderes não estão está deixando se levar a juventude. E fico triste de ver a juventude hoje quase igualando o mundo outra vez. A minha participação é essa, agradeço a todos aí. Obrigado pela sua participação, viu, querido? Deus te abençoe. Obrigado, querido. Muito sábios as suas palavras, né? A nossa beleza é muito mais o nosso compromisso com Deus, o brilho do Espírito Santo de Deus em nós. Mas eu digo e incentivo que você se embeleze também esteticamente, né? A gente trabalha muito com muitas pessoas que estão com baixa autoestima, né? Que estão com crise de depressão, que tem crise na sua identidade sexual. E eu acho muito importante que você se goste, que você tenha um prazer de se olhar no espelho, se cuidar, você garoto, você garota. Isso é importante, né? Isso é a marca de Deus em você. Que não necessariamente você está satisfeito consigo mesmo, você se curtir, tatuar, né? Você se olhar e falar, poxa, que legal, que lindo que Deus me fez, né? Isso é muito importante, a gente ministra isso muito em processo de cura, né? Isso é muito legal. É claro que não há aquele exagero da futilidade. Como né? aquela moça que a gente viu agora há pouco na foto. Agora, é muito interessante se você fala de coisas do mundo entrando na igreja, quem dera a nossa preocupação fosse a questão estética. Quem dera. Eu digo assim, quando eu viajo, falei assim, ó, quando você for à caverna de Adulão, não se assuste com as aparências. As pessoas que têm mais piercing e tatuagem visual mais loucas são as mais caretas e tímidas. E as pessoas mais certinhas, que não tem nada, cabelinho curtinho, não tem um piercing, uma tatuagem, são as mais loucas. Né? Eu até brinco assim, na caverna, quem não tiver piercing e tatuagem, toma remédio. É sério.